uma live bem especial para mim, que eu tô fazendo com a Gabi. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui e colocar a Gabi de novo. Convidando a Gabi, vamos ver se a Gabi consegue entrar. Ó, Gabi, eu tô vendo teu computador. Acho que agora vai. Oi! Deu certo! Deu Gente, certo, tudo bem. ó, Gabi, eu tava aqui, só para contextualizar, que você tava aí tentando entrar. Eu expliquei Sim, para o público, né, que é uma live muito especial. Primeiro, porque o tema é muito importante, a gente conversar sobre o autismo. Segundo, que sim. você tem muita propriedade para falar, vai contar a tua história pra gente, né? E terceiro, Gabi é minha prima, então é uma live em família, uma prima muito querida, que eu tenho muito carinho, muito amor, e a gente vai fazer um bate-papo aqui para contar um pouquinho sobre como a Gabi conseguiu melhorar a qualidade de vida. Então, gente, eu vou passar a palavra para a Gabi e depois eu entro com a minha contribuição para falar sobre a laser terapia integrativa, tá bom? Gabi, se apresenta, conta a tua história, tá bom? Fica à vontade. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Nanda pela oportunidade de estar fazendo essa live, né? E como a Fernanda falou, a gente é primos, então a live é muito especial. Eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga, tenho especialização, pós-graduação, especialização em língua de sinais. Trabalhei com surdos, trabalhei em escola com crianças típicas e crianças, né, autistas também. E atualmente eu tô procurando trabalho, estou correndo atrás, que o meu interesse é mexer com aula particular, mexer com crianças especiais, né, dando aula particular, ou trabalhar como mediadora também nas escolas, né. Bom, falando sobre isso, vou iniciar falando como que eu descobri o meu diagnóstico de autismo, né? É, desde a época de criança, de escola, eu sempre tive muita dificuldade em alguns quesitos de socialização, de comunicação, né? Entendam comunicação não questão de falar, de conseguir falar, é questão de metáfora, de compreender metáfora, gírias, ironias, expressões em entrelinhas, questão de imaginação, né? Então eu sempre preferi coisas concretas, coisas muito abstratas eu tinha dificuldade para entender, então eu sempre tinha que estar no visual para conseguir entender. E daí, quando eu mudei para Brasília, né, eu já frequentava psiquiatra, muito pela questão da ansiedade em si, e faço terapia até hoje. E com o tempo, fazendo terapia com a psiquiatra, elas suspeitaram do diagnóstico de autismo, tanto a psiquiatra quanto a psicóloga. E daí a psicóloga depois falou com os meus pais e ela indicou uma profissional de confiança dela. E daí foi onde a gente foi correr atrás para saber para investigar o que eu tinha, né? Isso eu já tinha 25 anos, né? E daí eu descobri que eu tinha o TEA, né? Transtorno do espectro autista nível 1, que é o nível, para quem não entende, para quem não conhece, né? É o nível leve do autismo. E daí, com essa descoberta do diagnóstico, eu falo assim que o diagnóstico, para mim, ele não foi como muitas pessoas levam, né? Uma sentença, uma dificuldade de aceitação. Não, para mim, eu tive esse diagnóstico como uma forma de, como é que fala, como é que eu posso dizer? De me entender melhor, compreender melhor o porquê de todas aquelas dificuldades que eu tinha, né? E poder me ajudar e minha família poder também me ajudar, né? Como é que eu falo? Foi um norte pra gente. Porque daí você começa, ela tem autismo, então tais e tais e tais dificuldades que ela tinha era devido ao autismo, né? E daí você começa a se ajudar, você começa a
querer estudar mais sobre o assunto, né? Querer cada vez ler mais, estudar mais, procurar se aprofundar, até para poder se ajudar. E daí foi onde eu entrei nesse ramo. Eu quis cada vez mais estar estudando sobre, cada vez mais estar procurando assuntos sobre o autismo para poder me ajudar. Porque, assim, eu acho que o autismo, ele é... Como é que se diz? Eu acho que o diagnóstico, ele é importante, né? Porque eu escuto muita gente falar assim... Porque como meu autismo é leve, eu escuto muita gente falar assim, nem parece autista. E eu sempre questiono, mas autismo tem cara? Porque assim, gente, você falar que não parece autismo, fica parecendo que a pessoa tem alguma, né, alguma aparência externa que mostra que ela é ou não é autista. E, na verdade, o fato de você ser autista não te torna menos capaz do que uma pessoa típica, entendeu? Não é uma condição ruim. Eu sou autista, é uma condição ruim, entendeu? Não. É só uma forma diferente de enxergar o mundo, é uma forma diferente de ter determinadas percepções. Mas não, ele consegue aprender, ele consegue ter uma evolução. E principalmente se ele tiver as terapias adequadas, né, para poder ele ter esse suporte adequado, né, que nem eu tenho. Então, assim, por exemplo, que nem eu falei estava comentando com a Fernanda, né, quando a gente estava fazendo nosso script, quando eu frequentava psiquiatra, eu frequentava pela questão da ansiedade, que, né, é uma das causas também, né, que gera. E quando eu frequentava psiquiatra, eu tomava remédio, eu cheguei a tomar remédio de tarja preta, né, quando eu frequentei a psiquiatra, e depois de um tempo, né, eu cheguei a tomar remédio sem ser tarja preta, obviamente tarja vermelha. Hoje em dia, né, eu não tomo mais remédio, nem tarja preta, nem tarja vermelha para ansiedade. Aí, gente, não tô querendo dizer que eu não tenho ansiedade, não, por favor, eu tenho, mas a minha ansiedade não era como era 10, 20, 30 anos atrás, ela diminuiu. Porque se eu falar para você, eu não tenho ansiedade, eu vou estar mentindo, eu tenho. Mas a minha ansiedade era assim, como é que eu vou explicar? A ponto de eu não conseguir conversar com ninguém. Quando eu tinha ansiedade, não adianta você vir conversar comigo. Eu não conseguia me expressar, eu só chorava e não saía absolutamente nada. Então, eu não conseguia falar com a psicóloga, eu não conseguia falar com ninguém, eu só chorava, né? Então, assim, a minha ansiedade era muita, muito mesmo, de ficar nervosa, de começar a me tremer, né? De ter crise de enjoo mesmo. Então, assim, mas hoje em dia eu não tomo mais remédio. Eu tenho, assim, às vezes, né, fico com ansiedade, mas eu consigo arrumar forma de melhorar, de controlar essa ansiedade, né? Gabi, deixa eu dar uma contribuição aqui como família, né? Que você falou, pessoal, para quem entrou depois, tá? Só contextualizar, essa live é sobre autismo, sobre como a Gabi, ela está contando a história dela, do diagnóstico dela e como ela conseguiu, a gente vai entrar ainda, melhorar a qualidade de vida dela. E é uma live muito especial, primeiro pelo tema, que é muito especial, e porque a Gabi é minha prima. E eu, como família, posso dar aqui o relato que ela falou que ela foi diagnosticada com 25 anos e eu tinha 26, né? Foi memória super vívida. Então, eu sei como que foi para a família receber o diagnóstico da Gabi. E foi muito bom. Todo mundo recebeu com muita alegria, porque foi uma libertação. Finalmente, a gente agora consegue ter um norte, estudar, né, conseguir direcionar as terapias que a Gabi precisa. E a outra coisa, que a partir do momento que a gente recebeu o diagnóstico, e foi assim, a Gabi desde pequenininha, né, minha tia, meu tio, meus avós, tias, a família sempre envolvida, sempre buscando, e com 25 anos a gente conseguiu o diagnóstico. A partir daí, a Gabi, né, começou a estudar muito. Gabi é um tema, né, que a Gabi gosta muito, ela estuda muito. Gabi dá palestra sobre autismo, tá? Sim. E aí, Gabi começou a fazer mudanças
no estilo de vida a partir do diagnóstico. Aí, Gabi, conta quais foram as mudanças, né, que você começou a fazer, que isso começou a impactar nisso que você falou. Gabi, gente, é que ela falou aqui, mas a Gabi, ela tomava 2 remédios tarja preta e depois passou pro vermelho. E ela conseguiu, de forma natural, ajustar isso. Então, eu vou deixar a Gabi falar. Então, bem lembrado, prima. Assim, como que eu consegui, né, realmente tirar esses remédios que eu tomava para ansiedade, né? Quando eu descobri quando eu tive o meu diagnóstico, eu posso falar que elas até estão na live, eu tenho 2 amigas que você conhece, que eu já falei delas, a Carla e a Luísa, e elas falavam para mim, Gabi, tenta tirar o glúten e o leite, eu tenho certeza que vai te ajudar, não só na ansiedade, mas como em outras questões que você tem. E eu ficava morrendo de medo, né? Eu falei, gente, mas tirar, e se eu quiser voltar, né? Depois eu vou ter alergia, eu não vou conseguir mais voltar a comer glúten nem leite e tal. Né? Ficava naquele reme se eu fazia ou não. Aí depois de um tempo eu falei, quer saber, eu vou tentar, não custa, se não, né, mal não vai fazer, né? E daí eu resolvi tirar, falei, vou fazer uma experiência. Se eu sentir que não teve melhora em muitas coisas, eu volto. Mas aí quando eu tirei, por incrível que pareça, eu me surpreendi, porque eu fiquei naquele reme se eu tirava ou não, né? E daí quando eu tirei, eu realmente tive uma melhora assim incrível, principalmente na ansiedade, que daí foi quando eu consegui tirar os remédios, entendeu? Porque o glúten e leite, quando eu tirei, eu fiquei sem ansiedade, meu sono melhorou, meu intestino melhorou, porque eu tinha intestino preso, que mais? Então, assim, eu senti algumas melhoras nesse quesito, principalmente na ansiedade, na questão do intestino, por exemplo. Ter aquela barriga distendida, inchada, que nem a gente fala, né? E às vezes você fica com aquela sensação de que você comeu muito e na verdade você não comeu, né? E incomoda muito, né? A questão até da minha concentração, né? Porque como eu era muito ansiosa, a minha concentração, a ansiedade atrapalhava um pouco na minha concentração. Então, não conseguia me concentrar muito. Então, isso tudo ajudou com a retirada do glúten e do leite. Até porque a gente sabe que o glúten e o leite, eles são 2 alimentos inflamatórios, né? Então, quando a gente retira, a gente está retirando algo que está inflamando, né? E aí é que nem você fala, a gente tem que olhar para o ser humano como um todo. Não adianta eu querer olhar para uma pessoa como se ela fosse separada, o braço separado da cabeça, separado da barriga, porque não é. E às vezes a gente vai no médico, por exemplo, com uma queixa de otite de repetição, e o médico vai fazer o quê? Ele vai te passar um remédio para otite, para você ou pingar no ouvido ou tomar. E às vezes aquela sua otite não necessariamente está ligada ao ouvido. E às vezes você está tomando remédio, o remédio vai ser um paliativo, que ele vai resolver provisoriamente, mas depois essa otite vai voltar. Entendeu? E às vezes o problema da sua otite está lá no intestino. Entendeu? E às vezes você tratando esse intestino, que muitas vezes você consegue tratar sem medicação, você resolve o problema daquela sua otite. Entendeu? Por quê? Não tô falando que nunca mais você vai ter otite na sua vida. Pode ser que você tenha, mas não vai ser da mesma forma que estava sendo antes. Então vai melhorar e você não vai precisar tomar medicação, né? Porque você vai conseguir resolver essa otite sem medicação, você vai conseguir resolver o problema muitas vezes de constipação ou de diarreia, sem precisar ficar tomando remédio. Porque você tira o glúten e leite, você melhora essa questão, tanto de constipação como de diarreia demais, né? Não estou querendo dizer aqui que a medicação ela é ruim, que a gente não precisa tomar medicação, que nada disso. Lógico que a gente precisa, mais que ninguém, a gente sabe que medicação está aí para muitas vezes salvar, realmente, né? Mas tem situações que a gente consegue resolver sem entrar na medicação. Você não precisa entrar na medicação muitas vezes. Às vezes, que nem a Fernanda falou, às vezes fazendo uma alimentação adequada,
fazendo, por exemplo, né, a Fernanda trabalha com laser, com ilírio, você consegue resolver o problema, né? Mas para isso, você tem que estar disposto a fazer uma mudança de hábito, não é da noite pro dia, gente, da noite pro dia eu vou fazer. Não, é com tempo. Ficou lá, enrolando, enrolando. É com tempo, né? É uma coisa gradativa. Então, assim, você não é que nem remédio, que muitas vezes você tem um resultado imediato ali. Às vezes, você vai fazer a dieta, no começo você vai demorar para perceber uma resposta. Mas depois você vai começar a perceber que realmente tem uma resposta. E hoje a gente tem que deixar claro que a gente não tem só a doença celíaca, que nem o pessoal conhecia antigamente, que era só a doença celíaca, que é o quê? Aquela pessoa que não pode com contaminação cruzada, que tem problema com glúten, mas ele não pode com contaminação cruzada. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada sensibilidade ao glúten não celíaca. É uma pessoa que ela tem alergia também, né, ou sensibilidade, só que ela não tem problema com contaminação cruzada. Então, por exemplo, se minha mãe, por exemplo, fizer uma coisa com manteiga na frigideira, eu não tenho problema, eu posso usar aquela frigideira depois. Um celíaco diferente, ele não vai poder usar. Entendeu? Um celíaco não, se for com glúten, né? Desculpa. Um celíaco, se alguém fizer uma coisa com farinha ou alguma coisa que vá glúten, ele não vai poder utilizar aquela panela ou aquele instrumento que foi utilizado para fazer coisa com glúten, né? Eu já não tenho esse problema. Então, por exemplo, se a minha mãe fizer alguma coisa com farinha ou que vá glúten, eu posso utilizar aquela panela, aquele instrumento que ela utilizou depois. Eu não tenho problema com isso. Então, só para deixar claro que existe sim essa sensibilidade ao glúten não celíaco. Não sou eu que estou falando, isso existe. E quanto ao negócio do glúten, da retirada dieta sem glúten, sem leite para o autista, a gente já tem estudos, não sou eu que falo, isso tem estudos comprovando que realmente a tirada do glúten do leite, para quem é autista, principalmente, traz um benefício muito grande, entendeu? Porque às vezes a criança está ali fazendo terapia ou está na escola e ela não está rendendo. Você vê que ela está ali há muito tempo, o profissional está ali trabalhando, mas não está rendendo, não está tendo uma evolução. E às vezes a família culpa o profissional. Só que a culpa não é do profissional. Às vezes essa criança ou esse adolescente, essa pessoa está com o eixo intestino-cérebro inflamado. E com inflamação, ela não vai render mesmo. Não tem como você querer que ela renda. Como que uma pessoa vai render com dor, entendeu? Agitada, sem conseguir dormir, ou letárgica demais, né? Não faz mágica, né? Então, assim, por isso que eu falo que essa mudança, né, na alimentação me deu muito esse suporte, essa ajuda, né? Essa qualidade de vida, né, Gabi? Mas hoje em dia a gente ainda tem muito preconceito em relação a essa questão da dieta sem glúten, sem leite, né? A gente sabe que tem muito julgamento. Por quê? É uma coisa que é uma dieta que muitas pessoas ainda não procuraram ler, estudar, entrar a fundo no assunto. Porque, assim, a gente que estuda, que vai atrás, que corre atrás de material, que corre atrás de pesquisas, a gente sabe o que a gente está falando, entendeu? Não sou eu que estou falando que é dieta. Não, é estudos que mostram cada vez mais, né? E, assim, quem está aqui na live que tem para filho ou alguém familiar autista pode confirmar o que eu estou dizendo. Traz um benefício muito grande, sabe? Então, é nesse sentido que eu falo que, assim, gente, o fato de eu ter descoberto o meu diagnóstico realmente fez, assim, com que eu tivesse uma mudança totalmente de vida muito grande, porque quem me conheceu há, sei lá, 10, 15 anos atrás, aquela Gabriela de antigamente, conhece a Gabriela de hoje e fala assim, gente, é outra, entendeu? É outra, não é a mesma. Eu falo porque até eu vejo essa diferença, né? Porque eu lembro que quando eu fazia psicóloga, não sei se a Amanda vai lembrar, gente, tinha dia que eu ligava para a Fernanda desesperada, eu chorava porque eu não conseguia nem falar com a psicóloga. Eu falei, gente, eu não consigo ir embora, Aí eu ligava para a Fernanda às vezes ia lá, a gente saía, conversava e tal.
Gente, quem disse que eu conversava desse jeito que eu tô conversando hoje? A Fernanda sabe, que ela via como é que eu ficava. Eu não Eu ia conseguia falar conversar, né? questão da confiança da Gabi, né? Porque como afetou positivamente a ansiedade, né? Trabalhou a ansiedade da Gabi, acalmou o mental da Gabi, né? Então ela tem uma tranquilidade, né? Uma confiança muito maior, né? Gabi sobe no palco e vai dar palestra sobre autismo. Exatamente. Hoje em dia eu consigo dar uma palestra, hoje em dia eu consigo. A Fernanda já assistiu minhas palestras também. Hoje em dia eu consigo fazer uma live, né? Sim, Eu acho que se fosse uns tempos atrás, a pessoa me chamasse para fazer uma live, eu já tava assim, meu Deus do céu, vou infartar, vou passar mal, ligava na vou psicóloga. Isso ligava para todo mundo. por conta dessa questão da mudança, né, Gabi? Porque pro É uma autista, você mudança. vai poder explicar melhor, mas a questão de mudança é muito desafiadora, né? E eu percebi isso na Gabi. Quando eu convidei a Gabi para fazer a live, eu ainda pensei, cara, acho que a Gabi vai. Eu não sei se ela vai, não. Ela toda animada, vamos embora, vamos fazer, vamos para quando? Né? Então, essa questão da Exatamente. mudança também eu reparei na Gabi, que ela mais flexível com as mudanças. Pode ter um impacto inicial, mas ela digere isso daí muito melhor. E quando eu falo na questão, quando eu falei que eu dou aula, né, assim, que eu trabalhei em escola, que eu dava aula, né, que daí entra numa questão também que eu vou falar agora, que é do autista, que não só o autista, né, muitas pessoas a gente tem a questão do problema sensorial, não sei se as pessoas conhecem o que é um problema sensorial, né. Por exemplo, eu tenho dificuldade, muita dificuldade com barulho, com um lugar muito cheio, né, muvuca, essas coisas. Então, eu adoro trabalhar com criança, mas assim, eu gosto de trabalhar mais com crianças especiais. Por quê? Quando você fala em trabalhar com crianças e entrar dentro de uma escola, você lida com o quê? A questão do barulho, porque, assim, gente, criança faz barulho, é natural da criança próprio do ser, né? Não tem como você proibir uma criança de fazer barulho, é natural. Por mais que eu colocasse muitas vezes dentro da escola que eu trabalhei um abafador para colocar no ouvido, alguma coisa, alivia, com certeza. Diminui o barulho, mas mesmo assim você tem. Então, assim, quando eu trabalhei na escola, eu arrumei técnicas para poder lidar com essas questões do sensorial, que nem barulho, muvuca demais. Então, eu ia arrumando estratégias, tipo, colocava o abafador. Quando eu esquecia o abafador, às vezes eu ia ali, falava que eu ia no banheiro, ficava um pouquinho lá para poder melhorar, voltava para a sala. Então, por isso que hoje em dia, lógico, se me chamarem para trabalhar numa escola como mediadora, como auxiliar, eu vou, não nego, mas hoje em dia eu prefiro muito mais um trabalho individualizado, trabalhar com autista, né, ou com aula particular, ou numa sala de recursos, né, porque eu gosto mais desse trabalho individualizado, porque você consegue dar uma atenção maior para aquela criança, né, com um olhar mais adequado para ela, né, usando a metodologia que você acredita, usando o jeito de trabalhar que você acredita. Então, mas eu adoro, sabe? E assim, a questão do sensorial que eu falo é porque, além do barulho, que é um dos problemas sensoriais, né? Existem vários, né? Texturas, né? Tem textura que eu não, tipo, areia eu não gosto, Areia, bombril, areia, bombril, etiqueta de roupa, assim. Às vezes até a textura da roupa, sabe? Tem textura de roupa que eu não consigo utilizar. Então, por exemplo, antes, creme, por exemplo, gente, eu ganhava um monte de creme dos alunos, um monte, cansei de ganhar creme, eu dava tudo para minha mãe, porque eu não consigo, entendeu? Não consigo passar creme. Então, e assim, às vezes a gente tem que entender que um problema sensorial, principalmente para um autista, ele não é uma frescura. Não é que aquela criança está com frescura. Porque, às vezes, as pessoas típicas, por exemplo, às vezes um barulho de um caminhão passando na rua. Às vezes, uma pessoa típica, ela está escutando numa velocidade, num volume. Mas para o autista, ele está escutando num volume muito maior do que você está escutando. E aquilo, para ele, está machucando o ouvido dele e ele começa a entrar em crise, às vezes, muitas vezes, né? Por exemplo, um barulho de furadeira, dessas coisas, às vezes, para a gente, para as pessoas típicas, às vezes é um barulho normal, pequeno, né? Mas para o autista aquele barulho é enorme. Então, às vezes, o que faz ele entrar em crise. Eu lembro que uma vez eu fui eu sempre conto isso, que eu acho que vale a pena. Lembro uma vez que eu sou fã da Ivete, né? Que é um hiperfoco que eu tenho além do autismo, né?
E daí tava tendo um show, ia ter um show da Ivete na praia, em Brasília. Eu sei, né? Vamos, mãe, tá? Minha mãe comprou pra gente ir, foi uns amigos da minha mãe também. A gente foi. E como era meu hiperfoco, né? Eu tava ali adorando, porque tava vendo a Ivete, tava ouvindo as músicas dela, tudo. Mas por dentro, eu tava ali super incomodada com o barulho, com a A música, muvuca, né? é, E o povo começa a te empurrar, esbarrar, mas por dentro eu tava assim, né? Mas como era meu hiperfoco, então eu tava adorando ver a Ivete mesmo que de longe, as músicas e tal. Aí, beleza. Quando eu cheguei em casa, foi assim, eu tinha o George nessa época, que era o meu cachorro, falei assim, tem que descer com ele. Na hora que eu desci, Nanda, juro, eu comecei a ter uma crise de choro, porque foi, sabe, uma crise de choro, uma crise de choro descarregando. assim. E tipo assim, a mão gelada, me tremendo inteira. Por quê? Por causa do barulho e da muvuca, entendeu? Sim, Então, às vezes, a gente faz. Lógico, nessa época eu nem pensei em colocar, de repente, um abafador, alguma coisa, que de repente se eu tivesse colocado, eu conseguiria ter ficado sem ter, sem ter tido essa crise depois, entendeu? e sabe uma coisa, Gabi? Essa questão da alimentação, essa mudança na alimentação que você fez, ela é benéfica para o autista por dois motivos, né? O primeiro, você já falou, que é a questão ali da inflamação, né? E isso para uma inflamação ali pro cérebro do autista é muito ruim, porque vai exacerbar, vai agitar demais. E a outra questão, e a gente tem esse eixo que você comentou, o eixo cérebro-intestino, né? Então, Uhum, o intestino está na raiz das inflamações. E a outra questão é que essa saúde intestinal, a gente tem também já estudos apontando o tanto que o intestino de uma pessoa autista, ela vai sofrer um pouco mais ali com a questão de parasitas, com uma questão maior de inflamação, uma questão maior de permeabilidade. E isso é muito ruim, né? Então quando você mexe na alimentação, você consegue trazer mais qualidade de vida, né? Com alimentos melhores que te deixam mais tranquilos e também deixa o território biológico do intestino mais saudável, né? Então, e aí só puxando um pouco para a laser terapia integrativa, né? A proposta, eu sei que tem um público da Gabi também. Eu trabalho com laser terapia, laser acupuntura, e eu trabalho por uma visão integrativa, né? Que é você olhar para o paciente como um todo e na hora de aplicar, trabalhar com laser. Vou falar daqui a pouquinho como que o laser pode ajudar um autista, mas você trabalhar olhando para o intestino desse paciente. Para um autista cuidar do intestino é muito importante. Para todo mundo é muito importante. Para o autista, mais ainda, por essa questão de afetação direta no cérebro, né? E a questão dos pilares, os pilares da saúde que a gente precisa ter. E um dos pilares da saúde é a alimentação, é uma alimentação não inflamatória, né? Então, isso é muito sim, importante, né? Então, exatamente. a Gabi mostrando aí na prática, a partir do diagnóstico dela, tudo que ela conseguiu ir ajustando na vida dela, né? Graças ali a muito conhecimento, ao suporte das amigas, né? Que tem conhecimento também sobre o autismo. Tem um irmão, né? Que é autista. Então, se Tem. envolvem, né? Em toda essa questão, conseguiram orientar. Então, essa live é muito importante por isso também. Porque a gente trazer essa clareza, né? E com alguém que tem propriedade, né? Para falar mais ainda. Para falar o tanto que isso impacta positivamente, né, na vida. E quando você impacta positivamente a vida de um autista, você impacta positivamente a família do autista, né? E isso gera um impacto positivo, sim, em cadeia, porque a qualidade de vida fica melhor e a gente tem, né, relatos. Por exemplo, eu tenho um relato de uma aluna, Gabi, que ela comprou laser para fazer IB numa criança autista e era tão ansiosa, agitada e não dormia. E, obviamente, afetava toda a família. E a partir do momento que essa criança permitiu, né, criou o vínculo, a conexão com essa terapeuta, e aí começou a fazer, ela conseguia fazer laser acupuntura com laser. Imagina você enfiar uma agulha no autista,
né? Então, e aí eu não sei o grau, tá? Mas era um pouquinho mais. Eu não sei o grau, mas assim, não tinha tanta. Acho que ele não conseguia se comunicar, assim, falar, Sim. sabe? Uhum. Então, ela conseguiu criar esse vínculo, fazia laser acupuntura, ou seja, não tinha agulha, e o ILIB conseguiu fazer com que essa criança dormisse. E a família toda foi impactada, porque todo mundo conseguiu também dormir e ficar feliz ali com o resultado, né? Então isso é muito importante, né? Ele devia ser, provavelmente, aí, pelo que você está falando, se ele não falava, devia ser nível 3 aí de suporte, né? Porque se ele não falava. E é que nem eu falo, a gente consegue mudanças muitas vezes, né? Fazendo como eu falei, uma alimentação, um estilo de vida alimentar adequado, utilizando, que nem você falou, o ILIB, o laser, a acupuntura, às vezes dá um suporte junto com a alimentação, né? Dá Isso. um suporte grande, sabe? E a gente tem que saber também, né? Principalmente quando eu falo se tratando de autismo, porque, por exemplo, a gente tem que saber como a gente vai lidar com esse paciente autista. Porque tem paciente autista que ele dificilmente ele vai conseguir ficar sentado ou deitado numa cama para você fazer um laser, um ILIB. Ele vai ter essa necessidade de se movimentar, de querer pular, correr. Então, assim, tudo é uma questão de. Porque tem paciente autista que ele é tranquilo, ele é calmo. Mas tem paciente autista que ele é mais agitado. Ele precisa desse movimento para ele conseguir se regular. Exato, se autorregular. Entendeu? Ele precisa desse regulador, né? De se regular. Tanto é que, por exemplo, em escola, o ideal, né? O que a gente fala que, de repente, a escola, por exemplo, eu tenho que colocar um cantinho, ou ter um cantinho na escola, né? Onde uma almofada, um colchonete, algumas coisas, para esse autista, quando ele estiver muito desregulado, ele poder sentar ali e se acalmar, entendeu? Ter uma luz mais baixa, né? Alguma coisa assim, para ele poder ir ali, quando ele se sentir que ele está Isso. muito desregulado, ele poder ir ali, como se fosse um cantinho para ele se acalmar mesmo, sabe? Diminuir os Porque, estímulos, né? Para ele. com menos estímulos, né? Porque a gente sabe que tem lugares que tem muita coisa pendurada na parede, muito estímulo, muito visual, a luz muito forte, aí junto o barulho da criançada. Então, assim, o autista ele precisa de um lugar calmo, com esse ambiente para ele poder se sentir à vontade, né? Para ele Sim. poder voltar. Mas eu acho que ajuda muito essa questão do alinhando, né, alimentação e Sim. E aprendendo, né? Como trazer as pessoas, né, na volta, conseguir trazer uma qualidade melhor, né? Conseguir entender as necessidades, né? Pode falar. Não, e eu falo assim, porque eu, por exemplo, quando eu passei pela questão escolar mesmo, eu tinha muita dificuldade, não só, né, até na questão do aprendizado mesmo, né, mas aí entra num assunto que é do problema de vista, que você sabe, né, então, só não vou contar a história toda, mas só para resumir, quando eu tinha 4 anos, eu tinha 16, 17 graus de hipermetropia, né, que foi quando foi descoberto de verdade. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de aprendizado nessa época, entendeu? Eu pegava muita recuperação, e nessa época, como eu não tinha o diagnóstico, eu não tinha direito à mediação, né? Porque quando você tem diagnóstico, você tem direito a um mediador para estar ali te ajudando, te dando um suporte, adaptando a atividade. Como eu não tinha, né? Eu tinha, sim, lógico, com certeza, o apoio da família, né? Da minha mãe, do meu pai, que estavam ali estudando comigo o tempo todo, estimulando eu a não parar de estudar, né? Porque é muito ruim você ver todo mundo passando, inclusive suas irmãs entrando de férias e você ali tendo que ralar no final do ano até o último minuto para conseguir passar de ano, né? Então, assim, essa questão por isso que eu falo, o diagnóstico tardio, ele dificulta nesse quesito, né? Porque às vezes as terapias, os suportes que você podia ter tido antes, né, bem mais cedo, você vai começar a ter de uma forma tardia, entendeu? Quando você tem um diagnóstico cedo, você tem direito a um mediador cedo, atividade adaptada mais cedo, tudo isso, uma compreensão por parte da escola, né?
Por parte da escola e da família, né, Gabi? Exatamente, Né? entendeu? Então, assim, Cara, aqui não na, pode aqui, falar, desculpa, pode assim, terminar. eu falo que, assim, eu não posso nem reclamar, porque graças a Deus eu sempre tive apoio, tanto da família em geral, né, minha mãe, meu pai, todo da família, quanto de amigos mais próximos. Então, nesse sentido, eu nem reclamo, mas eu sei que tem pessoas que não têm esse suporte, entendeu? E que às vezes a família muitas vezes se recusa a tentar fazer um diagnóstico, porque fica com aquele receio, né, do que vai vir, do que vai dar. Então, assim, eu entendo isso. Mas a gente tem que entender o diagnóstico como uma forma positiva, como uma forma de dar um norte, de orientar. E não de deixar você, ai meu Deus do céu, entendeu? É justo o diagnóstico, é justamente tirar você daquele escuro. Ele vai te dar uma luz. E não deixar você com medo. Não, Gabi, você falando, né? Só para complementar, você descobriu com 25 anos. Você já tinha terminado a faculdade, né? Então Exatamente. foi assim. Então, só juntando, né? A Gabi teve essa questão da vista, né? Que você lembra quantos anos você fez cirurgia? Foi em 2011, eu tinha acho que 21 ou 22. Foi próximo, né? Então, assim, Uhum, teve toda essa questão da vista dela, então ela foi descobrir essa quantidade de graus, né? É muito difícil você diagnosticar ali uma criança, né? Então, demorou, então, estágios iniciais de desenvolvimento foram afetados ali por conta da visão. Então, ela passou tudo isso ali no desafio. E com 25 anos ela conseguiu o diagnóstico, né? Então, assim, uhum. esse é o relato dela. Se você consegue um diagnóstico antes, olha o tanto, né, de suporte, de norte, de diretriz que você consegue ali aliviar, né, para a família, para a criança, porque realmente foram muitos desafios, né? Eu, né, Sim, acompanhei de perto. exatamente. Exatamente, assim, e tem hábitos que, por exemplo, eu não falo, eu falo que tem hábitos que eu ainda preciso melhorar, né, em questão de tanto alimentares como sem ser alimentares, né, tipo assim, a questão de beber mais água. Gente, eu sou uma pessoa que quase não bebo água, é a coisa mais difícil eu entrar com beber, assim, né, eu não bebo tanto adequado, né, que a gente deveria beber, que eu não sei se são 2 litros, 3, acho que não chega a 3, né, 2 e pouco, 3 litros. Então, assim, e essa falta de água, né, que a gente sabe que a falta de água, ela traz uma dor de cabeça, porque você acaba ficando desidratado, né, e essa desidratação causa uma dor de cabeça, né. É lógico que agora também tem a questão recorrente de telas, que eu tô ficando muito tempo em telas, que também ajuda, né. Então, assim, são hábitos que eu também preciso melhorar, né, a questão do doce, É, porque eu falo assim que eu sou uma formiga muito grande, porque eu amo doce, amo, sou alucinada com doce. E tem gente que prefere o sal, eu já sou do tipo que prefere o doce, né? E o doce, o que que acontece? Quando você come doce, você gera fungo. Porque o fungo, ele tá ali doido para você mandar um docinho para ele matar a vontade dele, né? Então, parasitas. assim, parasita, porque você começa a ajudar tudo isso, né? E doce demais faz mal, eu sei que faz mal. Então, é uma coisa que eu tenho que. São hábitos alimentares que eu sei que eu preciso melhorar, porque beber mais água, Falei pra Gabi, é, ó, vou puxar a comer orelhinha menos dela. doce. Aí eu falando com a Fernanda falou assim pra mim, Gabi, coloca despertador, nem que seja de 1 em 1 hora. Toda vez que tocar, você vai lá e bebe água, né? E tal. Aí. Antes eu tenho até uma garrafa que fica, sabe? Eu tenho a garrafa assim, só que eu sou daquela pessoa que às vezes eu pego a garrafa, dou 2 goles e fecho. Entendeu? Aí não adianta, porque você fica, quando chega no final do dia, sua garrafa tá cheia de água ainda, né? Aí eu brinco que eu falo assim, vou usar o truque da minha irmã, que a minha irmã brincava que ela dava 12 goles. Cada vez que ela pegava a garrafa de água dela, ela tomava 12 goles. Aí eu falei, vou utilizar o truque da Júlia dos 12 goles, né? Porque eu não dou quase gole nenhum. Então acaba que você tem uma garrafa grande. Se você dá só 2 goles, chega no final do dia, você tá com a garrafa cheia ainda, né? E com dor de cabeça, né, E Gabi? com dor de cabeça. Então, assim, eu tenho que aumentar a minha água e diminuir o doce, né? E eu vou, E, eu vou dar gente, uma contribuição. A Gabi sim, falou da dor de cabeça, né? Tem toda essa questão da hidratação, que é importante. E tem uma questão também, gente, da inflamação, né? A questão inflamatória da dor.
né? Então, eu até já deixei aqui fixado no comentário para você escrever a palavra dor nos comentários para você saber como tratar dor de cabeça com ILIB, tá? Eu preparei uma aula, então escreve dor aqui, porque o ILIB, né, voltando só na laser terapia integrativa que a Gabi falou, ó, eu mudei os hábitos, as técnicas que eu falo aqui, né, também contribui. O ILIB, ele trabalha a modulação da inflamação de uma maneira geral. Então, isso vai melhorar tanto a questão da dor de cabeça, quanto a questão, o ILIB é muito, muito bem indicado para TEA, para TDAH, para questões como Alzheimer, Parkinson, e porque você modula a inflamação, você melhora neurotransmissores e você ainda aplicando, né, em vias mais diretas para o cérebro, como a carótida, como o intranasal, isso tudo, até a transcraniana, né, aí seria a aplicação do laser transcraniana, tudo isso favorece demais o autista. E não só o autista, o cérebro como um todo, né? Para todo mundo ou para pacientes com questões neurológicas, degenerativas. Então, assim, é importante. Isso que a gente está falando, que a Gabi está falando dos hábitos de vida, ela já fez uma mudança muito grande com a alimentação, porque é um desafio, né? Você tirar glúten, você ir para os lugares e falar, não, eu não como isso, você mudar toda ali a estrutura da casa, de comprar outros alimentos. E ela sabe também que tem que melhorar o hábito. Eu conversando com ela antes da live, eu sei que tem que beber água. Ela sabe que ela tem que mudar, né? Beber mais água. É um conjunto, né? Um conjunto de pilares mesmo, que eu falo sempre aqui, terça-feira, dos pilares integrativos, né? Para poder dormir bem. Sono é um pilar importante, né? Então a Gabi disse que passou a dormir melhor quando ela tirou alimentos inflamatórios. Aí ela já olha para a alimentação. Né? Eu adoro, eu vou para casa da Gabi e Gabi, eu vou fazer uma massa para você. Eu não preciso nem me preocupar, porque ela pega um macarrão sem glúten, molho sem glúten. Então, assim, já é a rotina da Gabi, né? E mais atividade física, e mais você, aí para os profissionais aí do meu público que trabalha com laser, você pode trabalhar pacientes, né, autistas, a laser acupuntura, claro, né, vão ter pacientes, aquilo que a Gabi falou, vão ter graus que você não vai ter esse acesso, mas essa aluna conseguiu, né, uma conexão com esse paciente, mas assim, grau mais leve, né, e trabalhando ali, criando essa conexão, você pode fazer usar a medicina chinesa a favor, né, de um paciente autista, sem precisar colocar agulha, né? Você trabalhar ali o ILIB de forma sistêmica, tem também muitos relatos, né, dessa questão da agitação mental e da dor de cabeça. Então, por isso que eu quis até deixar aqui nos comentários, comenta a dor para você ver como é que você consegue tratar melhor essa dor de cabeça com ILIB, né? E com isso melhorar a qualidade de vida, né, dos pacientes. E Gabi, ela tá dando aqui um relato pessoal e ela percebe isso na prática, né, porque é pedagoga, né, trabalha com crianças, né, atípicas. Então, tudo isso daqui a gente está trazendo, porque o que a gente pode, né, trazer, principalmente a Gabi, né, trazer ali de experiência, né, para auxiliar, né, essa clareza. E quanto mais também os profissionais terapeutas que tratam pacientes autistas puderem trazer esse esclarecimento. Às vezes a família não sabe que existem alimentos inflamatórios, existem alimentos que vão deixar esse paciente mais ativo, com comportamentos, né, mais ali agitados, né? Então, assim, você poder fazer essa transformação. O ILIB, né, tem relatos clínicos de profissionais fonoaudiólogos que tratam pacientes autistas com ILIB, que verificam avanços no comportamento, melhora a comunicação, o paciente fica mais calmo, menos ansioso, melhora a qualidade na fala, no aprendizado, na comunicação, na segurança desse paciente, né? Então, tudo isso daí, para você poder trazer qualidade de vida, é muito bom, né? Exatamente, que nem você falou, a primeira coisa que um profissional, né, que vai tratar um autista tem que fazer é criar conexão com esse paciente. Principalmente se tratando de autista, você tem que criar uma conexão com ele. Para ele ter confiança em você e você conseguir,
né, aos pouquinhos ir fazendo o tratamento, né, seja de laser, de ligue, né, porque daí você criando a confiança, ele confiando em você, você vai, né, então, por exemplo, eu tenho um paciente autista que ele é muito agitado, então, quanto tempo será que eu consigo, não sei se funciona assim, você que é dessa área, você vai poder dizer melhor, quanto tempo eu consigo que esse paciente fique ali e eu consigo ficar com laser nele? Então, se ele consegue 3 minutos, eu vou fazer 3 minutos, não sei se é assim, vou deixar ele dar uma movimentada, Isso, ou ponho mais 3 minutos, vou fazendo no tempo dele, isso. ou se não, né, pede para a mãe trazer alguma coisa que chame a atenção dele, que consiga fazer com que ele fique ali, né, sentado, vendo aquela coisa, ou assistindo, ou brincando com aquilo enquanto faz o laser, né. Tipo assim, às vezes tem algum brinquedo, algum vídeo, alguma coisa que essa criança Sim. fica ali, sentada, interagindo, para dar tempo de fazer. Se não tem, aí realmente tem que ser no tempo do paciente. É 3 minutos, então vamos fazendo de 3 em 3 minutos e, Não, né, eu não sei ó, se é vou assim. dar uma contribuição que a Gabi já deu aqui. Como que você profissional, você vai trabalhar com essa criança ou com esse paciente? É diferente, né, de um paciente que vai deitar, que vai deixar fazer, né? Não, como é que você faz? Por exemplo, o laser é muito rápido. Então, ó, eu vi ali que uma perguntinha perguntando se era invasivo. Não é invasivo. Não dói, tá? E aí, você vai em cima do ponto de acupuntura, claro, né? Você tem que pensar em um protocolo, uma combinação de pontos rápida também. Você não vai, né, muitos pontos, porque tem que ser rápido, porque o paciente, você tem que liberar esse paciente logo, para ele não ficar inquieto. Você faz ali, você entrega 2 jaulas, 20 segundos em cada ponto. Não dá 1 minuto, entendeu? 20 segundos. Você pode ir fazendo um pontinho, aí vai, daqui a pouco faz outro. E liga em criança também é muito rápido, porque é pelo peso, né? Pelo peso, pela quantidade de sangue. Então, assim, criança 3 a 5 minutos, 10 no máximo, né? Claro, as crianças vão crescendo, você vai fazendo a metade do peso ali. Mas você consegue ir quebrando essas doses, né? Para poder deixar a sessão leve, né? Para o paciente se sentir bem, né? E é muito Exatamente. bom que não é invasivo, então não machuca, né? Claro, só que tem isso, você tem que criar essa conexão. E essa aluna minha, ela ficou muito emocionada, viu, com o relato do paciente. Eu imagino, porque quando você pega um paciente assim, né, não que você não fique emocionada com o relato de outros pacientes, mas quando você pega uma pessoa que tem necessidade especial e você vê uma evolução com o tratamento que você está fazendo, né, e você consegue criar uma conexão com esse paciente, realmente você fica super feliz, né? Primeiro que o paciente conseguiu criar uma conexão com você e deixou você fazer o tratamento dele, então já você fala assim, nossa, é uma evolução enorme, né? Então é realmente muito gratificante você ver o resultado, né? Não, total. Total E, demais. e principalmente quando a família procura esse tipo de tratamento, entendeu? Quando a família acredita, procura, corre atrás, então você já fica mais feliz ainda. Nossa, realmente ele acredita, né? Não, Então, foram relatos muito emocionantes, porque ela fez o meu curso, porque ela falou assim, eu estou fazendo esse curso por esse paciente, ela comprou o laser dela para atender esse paciente, entende? E sim, a gente foi juntas, eu fui ajudando ela, e aí quando ela trouxe esse relato, ela emocionada, o ambulatório, ela montou lá no ambulatório, todo mundo chorando, e ela falou assim que foi uma mudança assim de 2, 3 sessões, fazendo livre no paciente, né, ficando mais calma, ansiedade, o próprio desenvolvimento da criança e a questão do sono, que foi muito impactante, porque ele tinha muita dificuldade para dormir. né? Impacta. Eu tô vendo aqui nos comentários, né? Eu Crescendo Educa falou, a gente tinha muita otite quando criança, qualidade de vida ruim, a dieta trouxe saúde aqui em casa. Olha só. Então, assim, para ver como a mudança e o irmão, e o irmão também, né? Elas e o irmão, que foi as meninas lá de Bravas que escreveram. Elas e o Aham. irmão tiveram uma qualidade tirando o glúten e o leite, né? Que eu tava vendo aqui nos comentários. Não, pois é, né? O tanto que impactou, né? Impacta muito, né? Uhum. Positivamente. Vou olhar aqui também os comentários. Vamos ver se a gente tem, Gabi, se a gente consegue auxiliar aí nas perguntinhas.
Vamos ver, se você vê aí, pergunta, Gabi, pode ir, se souber, vai responder. Eu vi só o comentário, pergunta ainda não. Eu vi a Nadai 357, leite de caixinha não traz benefícios, muito conservantes, não tomo leite e nada de derivados, óleo vegetal. É, não. Não, e com certeza, às vezes, gente, e tem uma questão bem importante também do leite, que é, o pessoal fala assim, lactose e tal, mas a grande questão é a caseína do leite, né? Uhum, A caseína é inflamatória, a caseína é cancerígena. Então, assim, a lactose, para quem for intolerante, vai trazer gases, desconfortos, diarreia, mas a grande questão está na caseína. Então, se puder evitar, melhor, né? exatamente. Ó, Gabi, somos fãs da Gabriela, profissional dedicadíssima, dedicadíssima, amiga para toda hora e pessoa incrível. Hum. Ó, vamos lá. Cantada com sua dedicação em tudo que se propõe a fazer. Parabéns, Gabi, estou adorando. Hum. Vamos ver se tem perguntinha. Ó, leite, cheguei nessa do leite. A questão da. Gente, essa questão que a gente fala, né? Ó, olha o que o pai da Gabi colocou aqui. Eu sou uma testemunha viva deste fato, pois quando Gabi começou a retirar o glúten e o leite, eu, para dar apoio de estímulo e incentivo, resolvi tirar também da minha limitação. E aí ele se lembra o tanto que isso impactou, né? Ah, Como eu impactou na ansiedade. vamos ver. Eu Crescendo Educa está perguntando, acho que provavelmente deve ser para você, se o laser, acho que é o laser ou o ILIB que você estava falando, se não é invasivo. Tá. Não, não é invasivo, tá? É uma terapia que não tem efeito colateral, não tem. É uma terapia de energia, né? De luz, é um comprimento de onda, que a gente. O Sol é o representante de todos os comprimentos de onda. E aí a gente tira dois comprimentos de onda, o infravermelho e o vermelho, e coloca aqui dentro do aparelho. E através da luz, né, de fótons, a gente nutre energeticamente as células. Então ele é uma terapia sem dor, né, não é invasiva, é natural, que seria assim, vitamina para a célula. Porque o que essa luz faz dentro da célula? Ela, primeiro que só vai ser célula lesionada, que esteja precisando de energia, né? Que seja oxidada. Essa célula vai ter atração pela luz. Então, ela vai captar a luz e essa luz vai gerar homeostase na mitocôndria da célula e vai restabelecer a respiração celular. E aí, a partir disso, joga óxido nítrico para o corpo. Então, isso traz benefícios, vasodilatação, estímulos de neurotransmissores, tem vários benefícios. E tirou de dentro da mitocôndria, restabeleceu a respiração celular. E aí, o que isso acontece? A célula volta a fazer o que estava no DNA dela. Então, é uma nutrição energética para o corpo voltar à homeostase. O corpo, ele começa a ficar oxidado, né? Gera estresse oxidativo, sistema imunológico está baixo, as células não funcionam. Você joga energia e o corpo é inteligente, ele vai pegar essa energia e vai direcionar para onde precisa se autorregular. Então, uma terapia natural de autorregulagem. Se faz, o alvo do INIB é o sangue, então você faz em cima de uma artéria. Só que assim, é encaixadinha, né? Você pode usar uma pulseirinha, né? E encaixar. Ou tem profissionais que têm um reloginho, que é uma pulseirinha aqui que você encaixa, né? Então, só que para criança é bem rapidinho a aplicação, porque é por tempo, né? E para o adulto, aí você, se for um adulto atípico, se você precisar, se ele tiver dificuldade também na questão de ficar parado, uma coisa, você pode ir quebrando essas doses, né? Para dar o peso dele ali, a quantidade de tempo, tá? Mas não Outra, é invasivo. outra pergunta que tem aqui, que inclusive é da Eu Crescendo Educa também, é para fazer terapia com laser, tem que ter qual formação? Ó, para você trabalhar com laser, né? Você precisa ser um profissional da área da saúde, né? Se você tiver uma profissão regulamentada, ou você ser um terapeuta que tenha essa atuação. Então, o acupunturista pode usar, o podólogo pode usar, massoterapeutas. Então, assim, profissionais que trabalham com a saúde, com bem-estar e que têm essa aplicação.
Esses profissionais que não são regulamentados, eles vão atuar dentro da atuação deles, sem ferir a atuação do profissional que é regulamentado. Por exemplo, você está tratando uma esteticista, ela pode trabalhar com laser. Só que ela, por mais que ela trabalhe com a pele, né, com questões da pele, ela não vai estar trabalhando num fechamento de ferida, porque isso já é da área do profissional enfermeiro, de um fisioterapeuta, especialistas em fechamento de ferida. Então, você tem regulamentações, tá? Então, você tem que ser profissional da saúde, ser terapeuta que trabalha e precisa de uma capacitação. Você precisa se capacitar. O que acontece? O laser, você precisa de capacitação, né? E o ILIB, o que acontece? Você também precisa se capacitar. Ou o que acontece? Por exemplo, o ILIB, a Anvisa liberou já a venda desse aparelho aqui para uso doméstico. Então, por exemplo, você tem um parente autista, que o ILIB faz muito bem para ele. Você pode comprar, ou você se capacita, aprende a usar o ILIB para poder saber montar um tratamento adequado para ele, ou um profissional, laser terapeuta, vai ser o seu orientador, né? Então, assim, você vai lá, ele vai te orientar, então você vai fazer tantas vezes, o tempo é esse, vai dar tal intervalo. Esse paciente, você trata o autismo, mas de repente ele começou a ficar gripado. Você vai aumentar sua dose, porque existe aí uma condição aguda nele. Aí depois você volta para uma condição mais do tratamento mesmo para o autismo ali, para a qualidade de vida do autista. Então, assim, o ILIB são duas formas, né? Tem duas formas aqui. Você trabalha o ILIB de forma sistêmica, que você pode encostar aqui na artéria ou colocar o reloginho sobre a artéria, ou de forma pontual. Aí, de forma pontual, aí são os profissionais que eu falei, né? Que cada um vai na sua área. Então, o acupunturista faz laser acupuntura, o fisioterapeuta vai trabalhar ali questões de reabilitação, o enfermeiro vai trabalhar mexendo ali em mucosite, em feridas, o esteticista vai trabalhar questões de estética e cada um vai na sua área. Só que o ILIB, ele é multiprofissional, tá? Porque como você regula todo o sistema desse paciente, qualquer terapia que você faça nesse paciente, ele vai ser beneficiado se ele estiver fazendo ILIB, né? Porque você faz uma autorregulagem no corpo. Então, ele vai responder bem a todas as terapias, inclusive a medicamentos, né? E melhora, não é processado, a luz não é processado no fígado, no rim, não tem sobrecarga, pelo contrário, favorece o funcionamento desses órgãos e para um paciente que toma medicamento, fortalece esses órgãos que tem que ficar processando o medicamento alopático, tá? Vamos ver se tem mais perguntinha, Gabi. Ó, o pessoal tá gostando da live, hein, Gabi? Muita contribuição aí sua. Vamos ver. Eu crescendo em educação. Esses tratamentos que não têm efeitos colaterais ajudam muito. Vale a pena os tratamentos integrativos, exatamente. Ajuda bastante mesmo. Que bom que o pessoal tá gostando da live. A Penha. Parabéns, Gabi, pelo seu depoimento. Obrigada. Tem aqui, a Lívia BTO. A alimentação sem glúten e sem leite mudou a vida de todos da nossa família. Olha só, tá vendo? Maria Eugênia colocou, parabéns, Gabi e Fepradini, excelentes orientações. Ai, que bom. Gabi, olha só. Uma das características mais positivas e basilares na Gabi é a amorosidade com que educa e cuida de seus alunos autistas. E isso realmente é fundamental na transformação de todos eles. Com certeza. Sim. Ouvir a Gabi sempre é um aprendizado. Gabi, você vai ajudar aí essa daí. Quais opções para substituição de leite para crianças? Então, vamos lá. Quando a criança já está com alimentação normal, né? Já não alimenta mais com leite materno, né? Já toma leite de vaca, vamos colocar assim.
e já come normalmente, o que, que a gente indica? Os leites vegetais. Né? Se a criança já não mama mais no peito da mãe, a gente indica os leites vegetais, né? Que são leite de arroz, leite de amêndoa, leite de castanha, ou leite de coco, que são esses leites vegetais. Qualquer leite vegetal, né? Gabi, veio uma pergunta Não, aqui. os leites vegetais, né? Que são esses que eu falei, na verdade. Ó, veio uma pergunta aqui, na minha cabeça, na verdade. O Uhum. que acontece? Mudança de hábito é desafiador para todo mundo, né? Tanto é que um dos pilares do meu curso é auxiliar os terapeutas, os profissionais da saúde a ter ferramentas para ajudar os pacientes a mudarem os hábitos. Mas a gente sabe que quando a pessoa é autista, é muito mais difícil você mudar um padrão de comportamento, um hábito, né? Sim. Que dica você daria para uma criança, né? Aí, uma criança autista que já tem uma restrição na alimentação, por exemplo, o pai e a mãe não tinham conhecimento da questão disso que a gente está falando. Aí a criança consome glúten e consome lácteos. Como é que a gente ajuda? Né? Como é que a gente pode dar aí uma luz? Porque a mudança alimentar para um paciente autista é muito mais desafiadora que um paciente típico, né? Então, como é que você pensa sobre isso, assim, que você pode contribuir? Então, né, a gente sabe que realmente tem autistas, a maioria, né, são seletivos, né, então, assim, às vezes come 1, 2 ou 3 tipos de alimentos, né, então a gente tem que fazer essa retirada, a gente não tira de uma vez, principalmente se o paciente só come um tipo de alimento, dois, e dependendo do que ele come, né. Então, assim, isso é uma dica minha, quem está na live que entende mais, de repente pode dar uma ajuda, né. O que eu, Gabriela, oriento, né? Por exemplo, você quer tirar o leite da criança, né? E ela é seletiva. Você coloca, por exemplo, um pouco do leite normal, uma quantidade maior do leite normal e acrescenta uma quantidade pequena do leite vegetal junto. E aos poucos você vai diminuindo esse leite normal e aumentando o leite vegetal. Então você começa colocando uma quantidade maior de leite de vaca e uma quantidade menor de leite vegetal. E aos poucos você vai, à medida que a criança for se adaptando, for adequando a isso, você vai fazendo essa diminuição do leite de vaca e aumentando o leite vegetal, né? Sem glúten, sem leite, por exemplo. Você vai fazer sei lá, um bolo, né? Então, porque normalmente o que eu falo? Às vezes, dependendo, eu acho que as coisas, para mim pelo menos, né? As coisas sem glúten, principalmente, né? Muitas das coisas sem glúten você não percebe a diferença na questão de que é com glúten ou é sem glúten, né? Então, assim, mas a gente sabe que tem autista que vai perceber essa diferença. Então, você pode fazer essa diminuição gradativa também, sabe? Não sei, em receita assim, sem glúten, eu não sei como orientar, na verdade, né? Uhum. Mas assim, isso assim, você pode, de repente, como eu não vou saber orientar muito bem as famílias, o que eu aconselho? Se você tem algum nutricionista, né, que segue essa linha de pensamento da dieta, sem glúten, sem leite, e também vai por essa linha, procura um nutricionista, que eu acho que vai ser a melhor pessoa para te orientar, tanto na seletividade, quanto na transição, exatamente, né? Na transição, até para esse paciente também poder ter uma alimentação melhor, né? Com mais alimentos, né? Então, não ficar tão restrito, não ficar tão... Como é que eu falo? Tipo assim, em vez de ele comer só 3 alimentos, passar a comer mais alimentos e sem glúten, sem leite, sem esses alimentos inflamatórios. Perfeito, Gabi. Porque assim, eu não vou. Eu dei essa sugestão do leite porque foi aqui realmente eu acho que é o mais adequado na minha visão, né? Porque você vai introduzindo devagarzinho, né? Porque, igual, por exemplo, um paciente que não bebe água, só bebe suco. Um autista que não bebe água, só bebe suco. Tô dando um exemplo.
como que você vai fazer para ele começar a beber água? Né? Ele não bebe. Então, assim, se ele só bebe suco, é a mesma ideia que eu tinha dado do leite. Você pode, sei lá, você pode tirar 2 dedos do suco e colocar água. E aos poucos, com o tempo, você vai diminuindo até ficar mais água do que suco, né? Perfeito. Ou inverno, não sei se esse paciente gosta de água com sabor de. Tô dando assim, uma água saborizada. Você coloca assim, um gostinho mais de, sei lá, como se fosse um suco, só que você coloca sabor, uma água com sabor de morango, com sabor de hortelã, com sabor, água saborizada, que a gente fala, né? Sim. Porque às vezes tem gente que gosta de uma água saborizada, que vai ajudar o paciente a beber essa água, né? Sim. Não, Então, mas é perfeito. Essa foi é a a super. transição, né? Primeiro fazer uma transição, não sair bruscamente tirando o alimento. Mas assim, eu sempre, eu sempre, primeira mão, eu sempre oriento o nutricionista, né? Eu sempre dou orientação de procurar um nutricionista que vá pela linha de raciocínio que você acredita, que é o mais adequado. Se você tem uma linha de raciocínio, não quero glúten e leite, então, vê um nutricionista que vai por essa linha e procura, sabe? Que ele vai te orientar certinho, né? Como que você pode fazer essa transição com o paciente seletivo, até ele conseguir tirar de vez, né? Muito bom, muito bom. Vamos só passar Ó, mais tem que, Fê, a questão da desparasitação natural, fala pra gente, a Cristina Podóloga. Estava junto com você. Cris, é o seguinte, tema da próxima live, tá bom? Eu vou trazer desparasitação natural. Você já tinha até pedido na outra. Só pra gente, porque a gente já tá aqui, né? A gente até estourou o tempo da live, é que a live tá um assunto tão bom, né? Só ver aqui. Gente, obrigada aí. Obrigada a presença de todo mundo. Gabi, tô passando o olhinho aqui para ver se tem mais alguma coisa assim que dê para contribuir rapidinho. Ó, Eneida, preciso saber mais sobre o ILIB. Eneida, comenta aqui dor, tá? Que eu vou explicar sobre o ILIB nessa aulinha da dor de cabeça, tá? E aí você vai aprender mais. Então comenta aqui, pessoal, na live dor, quem quiser saber mais sobre o ILIB. Ó, a Cintra precisa ser profissional da saúde? Você precisa, para trabalhar, você precisa ser terapeuta ou profissional da saúde, porque às vezes o terapeuta não tem uma formação, né? Trabalha com a saúde, mas não tem a formação, porque a terapia não tem a graduação, né? Então você tem que estar ali, envolvido. Por exemplo, a acupunturista é uma formação da área da saúde ali, mas não tem faculdade na área da saúde, tá? O massoterapeuta é terapeuta, também tem a formação, mas não tem uma faculdade, né? Então tem profissional da área da saúde e tem profissionais terapeutas que vão cuidar da saúde e do bem-estar, tá? E se você tem interesse de conhecer também essa técnica para cuidar da família, gente, tem muita gente. Eu tenho muitos alunos que vêm estudar ILIB, vêm estudar o laser para cuidar dos seus, tá? Aqui, ó, eu acho que a Eu Crescendo Educa estava respondendo exatamente, acho que a pergunta que você me fez, né, de como tirar o alimento, né, de uma pessoa seletiva, sem glúten, sem leite. Acho que foi isso que elas estavam respondendo. Pesquisar os alimentos que a pessoa gosta e testar receitas a partir de pessoas que já testaram e mostraram nos canais do YouTube ou Instagram. Hoje está bem acessível. Eu não sei se foi respondendo, não sei se foi respondendo a sua pergunta, mas eu acho que foi. Sim, muito bom. Ó, uma contribuição aqui da Cris. Lembrando que isso não é brinquedo, não, né, Fê? Precisa ter indicação terapêutica e em dosagens precisa ter acompanhamento. Excelente. Por isso que não é assim, Gente, eu tava na live com a Gabi, @te ajuda a voar, fazendo uma live linda sobre autismo e o Instagram travou, eu não sei o que foi, a live travou e eu não consegui voltar, então eu fui obrigada a encerrar a live sem agradecer a presença de todo mundo, sem agradecer a Gabi, né, por toda essa contribuição, por ter aceitado o meu convite, né, de ter feito essa live comigo. Mas, gente, que live linda! E eu vou falar que eu fiquei emocionada e tive que segurar ali as pontas.
pra manter, porque eu tava bem emocionada ali de estar fazendo a live com a Gabi, tá? Então, obrigada, pessoal. E essa live tá muito linda, assistam, tá? A Gabi trouxe muita contribuição, também trouxe... Aí, agora a luz acabou. Trouxe a contribuição do laser. Depois a gente tem que marcar mais live aí com a Gabi, tá bom?